Paz do Senhor, igreja. Vamos fechar nossos olhos agora e falar com o nosso Deus. Pai, Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, mais essa vez na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, pela oportunidade, Senhor, que nos dá de colocarmos, meu Pai, na Tua presença. Pedimos, Senhor, que essa noite o Senhor possa vir com Teu Espírito Santo, meu Pai, sobre as nossas vidas, nos preencher, Senhor, nos encher do Teu amor, meu Pai. Ó Senhor, venha abençoar, meu Pai, ao louvor, aos levitas, Senhor, que o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, possa subir a Ti, Senhor, suave e agradável, meu Pai. Ó Senhor, abençoa também, Senhor, a palavra a ser ministrada pelo Teu servo, Senhor. Que nós podemos aprender, meu Pai, cada dia mais, meu Pai, de Ti e fazer a Tua vontade, meu Senhor. Ó Senhor, alcança os nossos lares também, esteja abençoando a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. Pois eu Te agradeço, Senhor, e entrego, meu Pai, este culto em Tuas mãos, Senhor, e peço, esteja conosco, Senhor, esteja em nossos corações, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar,
Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero te convidar a você abrir a palavra aí, lá em Mateus, segundo que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 22, e nós vamos ler a partir do verso de número 23. Mateus 22, e nós vamos ler a partir do 23. Vamos aguardar todos acharem, para que a gente possa ler e a igreja possa acompanhar. Naquele mesmo dia, vieram a ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos a possuíram? Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Serão como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Diga assim comigo: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mais uma vez, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Nós estamos no mês que antecede o Dia dos Mortos, Dia de Finados. E nós queremos aqui trazer uma palavra, como já fizemos na sexta-feira, de instrução para a igreja e também para que a gente possa ser fortalecido pelo nosso Deus. Uma indagação que é comum no ser humano, uma pergunta, né? uma dúvida que todo ser humano tem, de onde veio, qual a finalidade que está nesse mundo e para onde vai depois dessa passagem aqui por este mundo, né? Então é sempre uma pergunta, é sempre uma dúvida que fica no coração do ser humano, né? Saber, por exemplo, com certeza, qual é a nossa origem, qual é nosso objetivo, qual o propósito nessa terra e para onde nós vamos depois daqui. Então, o que nós sabemos é que nós viemos do nosso pai e da nossa mãe, não é verdade? E que a gente está aqui nesse mundo, cada um com a sua história, cada um com a sua realidade, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus sonhos. E nós sabemos que um dia, sem dúvida nenhuma, essa é uma certeza absoluta, que nós vamos para a eternidade, não é verdade? A dúvida que fica é como será na eternidade. Então, perguntaram para Jesus, mas não foi pessoa mundana que perguntou para Jesus, não foram pessoas que não conheciam a Bíblia, foram pessoas religiosas, uma religião, a Bíblia chama de saduceus, uma das mais importantes da época, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então você sabe, a Bíblia ela ensina a ressurreição. A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia não ensina extinção eterna. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o nosso corpo ele é pó,
Veio do pó, ao pó tornará, mas a nossa alma, ela é eterna, jamais vai acabar. O nosso corpo, a princípio, era para ser eterno também, não era para envelhecer e morrer, mas em função do pecado, nós envelhecemos e nós morremos. O que Deus falou para Adão: o dia que comer deste fruto proibido, certamente morrerás. E a partir do momento que Adão e Eva comeram daquele fruto, eles começaram num processo de morte. Não morreram imediatamente, não comeram um veneno que comeu e já morreu, mas eles desobedeceram, e a partir daquele momento desencadeou então um processo de morte. A cada dia eles morriam um pouquinho, não é verdade? A cada dia eles estavam caminhando rumo à morte. Mas a morte na Bíblia, ela não é extinção. A morte na Bíblia significa separação. Diga assim comigo: a morte na Bíblia não é extinção, é separação. Separação. Então, quando há a morte física, o que aconteceu? A alma separou do corpo. Houve uma separação. O corpo voltou ao pó, mas esse corpo, ele acabou definitivamente? Só nessa condição de matéria, né? Porque esse corpo ele vai ressurgir. A Bíblia fala que nós ganharemos novos corpos. Mas esse corpo que nós vamos receber na ressurreição, ele é um corpo diferente da aparência que nós temos hoje? Eu acredito que não. Eu acredito que é a mesma aparência. Somos nós mesmos, só que um corpo a Bíblia chama de incorruptível, quer dizer, não morre mais, não envelhece mais, será eternamente jovem. As mulheres gostaram disso, não é verdade? Quanto dinheiro gasta em creme, não é verdade? Quanto dinheiro gasta em cosméticos, né? E alguns em cirurgia plástica e tantas outras coisas mais, para tentar segurar o máximo a juventude. O máximo a juventude. E na eternidade nós vamos ter corpos eternamente jovens. Olha que bênção, não é verdade? Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza, não haverá mais decepção. Nós vamos viver para sempre na presença do Cordeiro vivo de Deus. Nós vamos desfrutar da presença do nosso Deus na eternidade, glorificar e exaltar o nosso Deus, cantar louvores. Sabia? Vai ter música no céu. O louvor, nós tivemos um louvor maravilhoso hoje no culto, não é verdade? Sentimos a presença de Deus, as notas musicais, o ambiente ficou muito gostoso com a presença de Deus, e esse louvor eu tenho certeza que agradou a Deus. Mas esse louvor que foi tão bonito, tão bem ensaiadinho, as notas bem colocadas, nem se compara com o louvor que vai ter no céu, não é verdade? Esses instrumentos aqui, são bonitos, são instrumentos afinados, mas nem se comparam com os instrumentos musicais que tem no céu, que nós vamos glorificar na presença do Cordeiro Santo de Deus, amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Então é normal que as pessoas, no dia dos mortos, elas procurem pelos túmulos, o local onde estão enterrados seus mortos, e elas queiram mesmo ir lá e conservar o lugar, né? Então a igreja, ela não está impedida de fazer isso, a igreja não está proibida de fazer isso. A única coisa que a gente orienta para evitar o dia de mortos. Por quê? Porque há uma grande movimentação. Pastor, uma grande movimentação no cemitério? Também. Mas uma grande movimentação no mundo espiritual, não é verdade? Muita gente vai estar lá conversando com os mortos, muita gente vai estar lá oferecendo oferendas, sacrifícios
para entidades, para espíritos enganadores. E muitas pessoas vão estar enganadas, achando que estão conversando com as pessoas, entes queridos que já morreram, mas que na verdade a Bíblia ensina que quem já morreu não tem contato mais conosco, os vivos. Jesus contou sobre aquela história do rico e do Lázaro. Os dois morreram, mas o rico foi para o inferno. E o Lázaro, que era pobre, que era mendigo, foi para o céu, né? Foi para o seio de Abraão. E lá em tormentos, o rico falava o quê? Pai Abraão, manda que Lázaro molhe pelo menos a ponta da minha língua para que eu me refresque, porque estou nessas chamas, atormentado. O que Abraão respondeu? Não existe nenhuma comunicação, nenhuma ligação, existe um abismo que separa o inferno do céu. Não tem como se comunicar, não tem como a pessoa que está lá no inferno falar assim: eu vou dar uma passadinha lá pelo céu, pelo paraíso, né? E quem está lá no paraíso também, não tem como ele falar: vou fazer um tour lá no inferno, né? Vou dar uma olhada lá, como é que estão as coisas. É impossível. Mas aquele rico, ele disse para Abraão: então manda alguém lá na minha casa, porque eu tenho mais 5 irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E o que Abraão respondeu? Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não crerão. Então você percebeu uma coisa importante aqui? Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, quer dizer, quem está morto não vai ter se comunicar com o mundo dos vivos, mas há uma possibilidade de uma ressurreição. É possível ressurgir? É possível. Quem que ressurgiu na história até aqui? Lázaro ressurgiu depois de 4 dias morto, cheirando mal. Jesus chega na porta daquele túmulo lá e chama: Lázaro, vem para fora. E ele veio com as mãos atadas, né? Como era o costume, né? De tratar quem era sepultado ali, era velado. Ele veio daquele jeito, mas ele foi ressuscitado, não é verdade? Então nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que ressuscitaram. Então Abraão fala assim: ó, tem uma possibilidade, alguém ressuscitar e ir lá pregar o evangelho para eles, mas não crerão, não crerão. Ouçam os profetas. Então a conversão, ela é uma obra do Espírito Santo. Hoje você está aqui na igreja, na presença de Deus, nasceu de novo. Por quê? Porque um dia o Espírito Santo fez uma obra na tua vida. Um dia o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que você está aqui hoje. Não foi alguém que morreu, ressuscitou e veio falar para você: olha, eu estive lá no céu, olha, eu estive lá no inferno, olha, lá o inferno é muito sofrimento, olha, o céu é muito agradável. Alguém aqui se converteu porque alguém ressuscitou dos mortos e pregou o evangelho? Ninguém, não é verdade? Ninguém. Ou você conhece alguém que se converteu porque alguém ressuscitou? Todos que a gente conhece que se converteram foi uma obra do Espírito Santo, não é verdade? Foi uma obra de um homem ou de uma mulher de Deus que pregou esse evangelho da graça, que pregou esse evangelho das boas novas, que é as boas novas, e que a pessoa deu ouvidos a essa mensagem, a pessoa abriu o seu coração. E é isso que acontece, porque a Bíblia, ela é muito clara em dizer: olha, Deus deseja a salvação de todos, mas nem todos serão salvos. Se a trombeta de Deus soar agora e a igreja subir para o arrebatamento, quantos por cento você acha de crentes que vão subir para o encontro do Senhor nos ares? 90%? Não, né? 70%? Não. 50%? Daí para menos, não é verdade? Daí para menos. Por quê? Porque as pessoas são livres, elas aceitam se elas quiserem. Mas a partir do momento que você abre o coração, que você deseja, que você quer a presença desse Deus maravilhoso na tua vida,
Ele vem com poder e glória, Ele transforma o teu coração, Ele transforma a tua vida e faz de você um cidadão dos céus. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, em toda a história da humanidade, sempre teve aquele que acredita de uma forma e aquele que acredita de outra forma. Hoje, se você fizer uma pesquisa aí, está muito fácil fazer uma pesquisa hoje, você vai ver que tem aquelas pessoas que acreditam que quando a gente morre, é igual um cachorro, um animal que acabou. Morreu, acabou. A vida é só agora. Tem gente que acredita assim, não tem? Tem gente que acredita. Tem gente que acredita que Deus ele é uma energia, Deus está nas folhas, no vento, nas árvores. Não tem gente que acredita assim? Tem gente que acredita que depois de morto a pessoa vai reencarnar num bebê que vai nascer. Tem gente que acredita assim, não é verdade? E cada um é livre para acreditar do jeito que quiser. Cada um, Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém. Mas quando a pessoa ela deseja a verdade, quando ela quer a realidade da vontade de Deus, Deus se manifesta para ela. Eu acredito assim. Eu já conheci muitas pessoas que queriam muito ter uma vida com Deus, mas estavam enganados. Às vezes estavam enganados na idolatria, às vezes estavam enganados numa outra corrente filosófica, religiosa, mas que depois Deus trabalhou naquele coração e a pessoa encontrou o caminho verdadeiro, né? Porque não existe uma outra forma de se chegar a Deus. A Bíblia é muito clara em dizer, olha, só existe um mediador entre Deus e os homens e é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o único caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos, mas eu sou o caminho. Então, ele é o caminho que nos conduz a Deus. Então, os saduceus, que era uma corrente religiosa da época, importante, eles perguntaram para Jesus, olha, como que vai ser na ressurreição? Se a lei de Moisés, ela diz que quando a pessoa se casa e ela não suscita descendência e ela morre, a viúva deve então ser dada para o irmão desse falecido. E aí eles contaram um caso hipotético lá, né? Que tinha acontecido. E aí na ressurreição como que vai ser? Os sete irmãos desposaram aquela mulher e no final todos morreram, e lá no céu como que vai ser? Então Jesus dá uma resposta muito sábia e muito clara. E ele diz o seguinte, olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos a Escritura, não lemos a Bíblia, para conhecer tem que ler, não é verdade? Tem que ler, tem que meditar, tem que orar ao Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, porque essa palavra, ela não é uma palavra natural apenas, ela é a palavra de Deus. A pessoa vai para a escola e ela aprende todas as matérias que fazem parte do currículo escolar, mas quando a pessoa ela se depara com a Bíblia, é diferente. Às vezes a pessoa é formada em cursos importantes, tem diplomas importantes, mas não consegue entender a palavra de Deus. A Bíblia parece que a pessoa está lendo, parece que é grego, parece que ela não consegue compreender. Por quê? Está faltando a iluminação do Espírito Santo, né? Está faltando a presença do Espírito Santo. Se a pessoa ela quer compreender a palavra de Deus, ela precisa orar ao Espírito Santo. Senhor, abra o meu entendimento para que eu possa compreender a Tua palavra e ela possa falar comigo e ela possa ser um alimento para a minha alma e ela possa me fortalecer para todos os dias da minha caminhada. Não é verdade? Então, nós precisamos, você precisa, eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos da presença e a manifestação do Espírito Santo. Caso contrário, nós vamos ficar sem compreender nada. Vamos ler
e parece que a gente vai estar lendo um idioma que a gente não conhece, não é verdade? Então perguntaram para Jesus, como que vai ser? E Jesus disse, olha, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por quê? Porque no céu não se casa, não se dão em casamento. São como os anjos no céu, não é verdade? Sabia que nós vamos ser como os anjos? Não é maravilhoso isso? Não é verdade? Você vai ser como um anjo no céu, na eternidade. Nós vamos ser como os anjos. Isso é maravilhoso, não é verdade? Nós vamos ser como os anjos. Não vamos nos casar e nem vamos ser dados em casamento. É maravilhoso a gente poder saber que na eternidade nós não vamos ser lá desprezados, não vamos viver lá esquecidos, mas seremos como os anjos de Deus. Será que os anjos de Deus, eles não têm nada para fazer? Não, a Bíblia fala que eles são o quê? Ministradores a serviço de Deus. E os anjos de Deus trabalham. Sabia que Deus, ele coloca os anjos para trabalhar a nosso favor? Isso é maravilhoso, não é verdade? Você não poderia ter vitória no mundo espiritual só se você estivesse sozinho. Primeiro, porque você não enxerga os demônios, eles são invisíveis, espírito invisível. Segundo, porque os demônios, eles são mais fortes que os humanos. São mais fortes. Quem que já viu uma pessoa endemoniada ficar com uma força sobrenatural? Não é verdade? Não é assim? Certa vez eu e outro pastor estivemos expulsando o demônio de uma mulher pequenininha, 1,5 m, magrinha. O marido dela, quase 2 metros de altura, grandão. Ela levantava o marido na parede. Verdade? Levantava o marido. Quando nós oramos expulsando aquele demônio, o demônio não conseguia chegar perto de nós. As mãos ficaram retorcidas para trás. Queria socar o pé do pastor, não conseguia. Andava como uma serpente no chão, assim. Uma coisa horrível. Mas aquela família foi salva, aquela família foi liberta. E aquela casa foi grandemente abençoada. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele coloca aqui, eu acho lindo a maneira como ele coloca, porque os saduceus usaram um argumento do Antigo Testamento, uma lei de Moisés, e Jesus usa um argumento do Antigo Testamento, uma linguagem que eles conheciam. Porque no Antigo Testamento você vai ver por diversas vezes Deus falando assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus usa esse mesmo argumento para eles. Mas vocês não ouviram dizer que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muito tempo, não é verdade? E aí Jesus finaliza dizendo o seguinte, olha, porque, ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Não é maravilhoso isso, meu irmão? Então aqui, Jesus deu um ensinamento importante, olha, morreu, o corpo volta para o pó, mas a alma continua viva, continua na presença de Deus. Ou sem Cristo, quando morre no inferno, em tormentos, e quando se morre com a presença de Deus, vai para o gozo eterno. É maravilhoso a gente ter essa certeza, é maravilhoso a gente poder saber o seguinte, olha,
a gente passando para a eternidade agora, nós vamos ficar num lugar de gozo. Mas é um tempo assim, é um momento como que provisório. Por quê? Porque ainda vai haver a ressurreição dos mortos. E ainda nós vamos receber um novo corpo, incorruptível, que jamais vai se acabar. E aí então vamos viver para sempre na presença de Deus. Mas e aqueles que morreram sem Cristo? Eles vão para o inferno, mas o inferno é um lugar de tormento, é um lugar horrível, onde o rico lá falou, eu estou aqui atormentado nessas chamas, e eu não quero que meus irmãos venham para esse lugar de tormento. Mas você sabia que o inferno não é o destino final dessas almas? É apenas um lugar passageiro, porque tem um lugar pior ainda aguardando eles. Sabia disso? Em Apocalipse fala que depois do julgamento, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, vai ter o julgamento. E aqueles que estão no inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre, sofrerão para toda a eternidade. Então, não é o fim, mas tem um lugar pior ainda aguardando por eles. Agora, os salvos, como o mendigo, ele foi para o seio de Abraão, mas depois ele iria para gozar para sempre na presença de Deus, não é verdade? Então a igreja, ela não vai passar pelo julgamento, ela vai apenas ser galardoada, vai receber galardões na presença de Deus. Quem morreu sem Cristo vai passar por um julgamento aonde vai ser lançado no lago de fogo, mas aquele que é de Deus vai receber galardões para viver para sempre com o Senhor. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então é importante que a igreja compreenda isso. Olha, de onde nós viemos? Viemos de Deus. Viemos de Deus, porque Deus criou todas as coisas e Ele nos criou. A ciência pode falar que você veio de uma ameba, que você veio de um macaco, mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas e criou o ser humano de uma maneira especial. Você olha no Gênesis, Deus criou as coisas pelo poder da palavra, mas quando chega na criação do homem, ele monta um boneco de barro e ele sopra nas suas narinas e coloca o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Passa a ser alma vivente. É como que Deus colocou uma partícula dele dentro de nós, não é verdade? Por isso que a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A imagem perdida lá no Éden com a desobediência, mas a imagem continua, não é verdade? A imagem continua, somos parecidos com Deus. E agora na conversão, quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, então a Bíblia ensina o seguinte: olha, Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo, ou seja, todo filho é parecido com os pais, não é verdade? Você nasceu de Deus, você renasceu em Cristo, então a tua semelhança com Deus, ela é real, ela é verdadeira, e a cada dia nós somos mais parecidos com Ele, até chegar o dia em que a gente vai se tornar completos na presença dele, até a estatura perfeita, de varão perfeito, na presença dele, para viver e glorificar o seu nome para toda a eternidade. Amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Então, olha, cuida lá dos seus, né? Quem tem, por exemplo, entes queridos que já passaram para a eternidade, vai lá, cuida
do local onde está sepultado, deixa bonito, deixa organizado, como tem que ser as coisas de quem é de Deus. Todas as coisas de quem é de Deus precisam estar em ordem, organizadas, não é verdade? Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele está mal arrumado. Está bonito, colocou uma roupa bonita, não é verdade? Olha o cabelo dele, não está bonito? Não está cheiroso? Não é verdade? Está cheiroso. É assim que tem que ser as coisas de Deus. Você olha para a igreja do Senhor, né? Para o templo, tudo organizado, né? Não tem parede destruída, não tem janela quebrada, não é verdade? Não tem lâmpada apagada. Está tudo em ordem, como tem que ser as coisas de quem é de Deus. Tudo em ordem. Então, organizar o lugar lá, né? O sepulcro, tudo bem. Mas conversar com quem já morreu, não. Diga para quem está do teu lado, conversar com quem já morreu não agrada a Deus. Não agrada a Deus, meu irmão. Não agrada. Quando a pessoa faz isso, ela atrai para si o quê? Maldição. Ela atrai para si as coisas que é contrário, é abominável para Deus isso. Você quer conversar com alguém que não é deste mundo? Conversa com Deus. Não é verdade? Você quer conversar com alguém que é um espírito? Deus é espírito e Ele está aberto à nossa oração, e você pode falar com Ele a qualquer momento. Através do nome de Jesus você tem livre acesso na presença de Deus, e você pode falar com Ele e Ele falar com você. Um diálogo, não é verdade? Uma conversa de filho para pai. E a Bíblia ensina isso. Qual é o filho, por exemplo? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Qual é o pai que o filho, se ele pedir, por exemplo, um peixe, ele vai dar uma serpente? Nenhum pai faz isso. Quem é pai sabe disso, né? Quem é pai sabe disso, que quer dar o melhor para os filhos. Então, Jesus ensinou isso dizendo o seguinte: se vós que sois maus, que sois terrenos, age assim, imagina Deus. Deus quer dar o melhor para os seus filhos. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém. Amém. Então diga assim: eu espero o melhor de Deus para a minha vida. Amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, para finalizar, Mateus diz assim: ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Ficaram maravilhadas com o seu ensino. E é isso que a igreja precisa estar, maravilhada com os ensinos de Jesus, né? A igreja é essa ouvinte, admiradora e que obedece à presença de Deus. Amém? Obedece à palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé. Quero orar pela tua vida. Assim, com os teus olhos fechados. Às vezes você viveu já tantas situações, tantos momentos, e às vezes fez tantas coisas, e muitas delas desagradou a Deus, muitas delas foi contrário à palavra do Senhor. Então, nesta hora, você tem a oportunidade de pedir perdão, você tem a oportunidade de apresentar-se a Deus e dizer: Senhor, perdoa-me por isto, por aquilo e por aquilo outro que eu fiz, que não agradou o Senhor, mas eu quero viver de tal forma que o Senhor se agrade de mim, viver de tal forma que somente o Senhor é o Deus da minha vida. Não há nenhum outro em quem eu confio, em quem eu coloco toda a minha esperança. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor.
aqui estão aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E o Senhor tem todo cuidado com aqueles que te pertencem. Sempre foi assim. Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor o acompanhou dia e noite. O Senhor trouxe instruções, trouxe leis, trouxe tudo o que precisava, meu Pai. E hoje não é diferente. Hoje também a igreja, ela é cuidada por Ti, Senhor. O Senhor tem o cuidado de instruir, o Senhor tem o cuidado de mandar o alimento espiritual, o Senhor tem o cuidado de fazer com que nada venha a faltar, para que a gente possa viver uma vida abençoada na Tua presença. Mas muitas vezes, meu Deus, o inimigo nos engana. Muitas vezes o inimigo, ele apresenta coisas que parecem que são verdadeiras, mas que na verdade são falsas. Por esta razão, nós te pedimos o perdão, ó Deus, das vezes que erramos, pecamos e desagradamos o Senhor. Então que nesta hora o Teu poder entre em cada coração, meu Pai, entre em cada vida, que as famílias aqui representadas sejam por Ti alcançadas, que os lares sejam abençoados por Ti, ó Deus, que haja um renovo neste relacionamento de esposa e marido, que haja, ó Deus, um respeito dos filhos para com os pais. Senhor, que a Tua bênção alcance cada família. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, que esta casa possa gozar de saúde, ó Deus, de prosperidade, de bênção, vinda da Tua parte, ó Deus, que nenhuma praga alcance este lar, que nenhum vírus maldito, nenhuma praga destruidora alcance, ó Deus, estas vidas, mas que o Teu povo seja por Ti cuidado, protegido e abençoado, meu Pai, em nome de Jesus. Nesses tempos em que o inimigo está agindo tenazmente, usando e abusando, ó Deus, de todos os recursos que ele tem, que a Tua igreja esteja protegida debaixo das Tuas asas, debaixo do Teu poder, em nome de Jesus. Assim nós abençoamos, assim nós declaramos a Tua igreja vitoriosa, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja a Tua igreja abençoada, agora e sempre. Erga as Tuas mãos para o alto, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja com toda a Tua igreja. E todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir e glorificar. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, aleluias. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi muito bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Vão em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.